Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 2 Samuel. David é aceito como rei pela tribo de Yehudá. David já havia sido ungido como rei judeu 2 anos e meio antes da morte de Shaul. O profeta Shmuel visitou a cidade natal de David, Betlehem, derramou o azeite sagrado na cabeça de David e declarou: Hashem escolheu você como o próximo rei judeu. Seria, portanto, muito natural para David deixar imediatamente a terra dos Pelistim, ir para Eretz Israel e proclamar-se rei dos Bnei Israel. No entanto, já que David nunca fez um movimento na vida sem antes consultar Hashem, ele agora também pensou: como posso saber o que Hashem planeja? Talvez o tempo do meu reinado ainda não tenha chegado. Hashem poderá querer que o filho sobrevivente de Shaul, Isbosheth, governe por um tempo. Davi voltou-se para o Cohen, que o acompanhava, e pediu: por favor, descubra com Urim Vetumim se devo ou não viajar para o território da Shevet Yehudá. Hashem respondeu por meio do Urim Vetumim que Davi deveria, de fato, retornar a Eretz Israel. David continuou a perguntar para qual cidade devo ir. Ele não tinha certeza se Hashem queria ou não que ele voltasse para sua terra natal, Betlehem. O Urim Vetumim respondeu para Hebron. Hebron era uma das cidades importantes de Eretz Israel. Jerusalém ainda não havia sido conquistada. Ela ainda estava nas mãos dos Yevusim. Contando com a resposta do Urim Vetumim, David imediatamente mudou com sua família para Hebron. Apenas os 600 homens sob seu comando receberam ordens de se estabelecer nos subúrbios e não na cidade propriamente dita. Ele não queria que os judeus tivessem a impressão de que ele estava chegando com um exército forte para assumir o governo pela força. Assim que David chegou a Hebron, o povo da Shevet Yehudá, seus parentes, deu-lhes as boas-vindas e o coroou oficialmente como seu rei. As outras tribos, no entanto, recusaram-se a reconhecer sua realeza. David, o modelo de humildade, não forçou ninguém a obedecê-lo. Por que Hashem não ajudou David a se tornar rei sobre todos os Bnei Israel de uma vez? Talvez Hashem desejasse que eles passassem a amar e aceitar seu rei por sua própria vontade. Além disso, era seu plano que um dos filhos de Shaul, Isbosheth, governasse por um tempo. De acordo com o Zohar, parte 199a, foi necessário que David passasse 7 anos em Hebron para se conectar com os patriarcas que foram enterrados lá. Este é um conceito espiritual, além de nossa compreensão. David elogia o povo da Yavesh Gilad. O final do Sefer Samuel 1 nos disse que quando os Pelistim descobriram os cadáveres do rei Shaul e seus filhos no campo de batalha, eles se sentiram triunfantes. Eles cortaram a cabeça de Shaul e a enviaram pela terra dos Pelistim para mostrá-la a todos. Os cadáveres foram pendurados no muro de uma de suas cidades. Os judeus que viviam na cidade de Yavesh Gilad, no território de Menash, a leste do rio Jordão, ouviram falar desse terrível crime. Eles decidiram arriscar suas vidas e tentar enterrar Shaul e seus filhos. Eles viajaram a noite toda até chegarem à cidade dos Pelistim e conseguiram remover os cadáveres do muro, onde eles os trouxeram para Yavesh Gilad e os enterraram lá. Quando David voltou para Eretz Israel, alguns judeus relataram a ele: o povo de Yavesh Gilad enterrou Shaul. Estes informantes provavelmente tinham más intenções. Eles esperavam que David punisse os residentes de Yavesh Gilad, cujo alto sacrifício por Shaul e seus filhos mostrava que eles eram profundamente apegados à família de Shaul. Certamente o povo de Yavesh Gilad, pensaram os informantes, se opõe ao governo de David e, portanto, merece uma punição. No entanto, os informantes subestimaram o novo rei, o tzadik David, despachou o mensageiro real para Yavesh Gilad para proclamar publicamente: vocês são abençoados diante de Hashem por terem realizado este ato de bondade com seu mestre, Shaul. Que Hashem retribua com bondade vocês. Provavelmente tem medo de que os Pelistim se vinguem de vocês por enterrarem o corpo de Shaul. Não tenham medo. Vocês e eu lutaremos contra os Pelistim e, com a ajuda de Hashem, iremos vencê-los. Isbosheth é aceito como rei pela maioria dos Bnei Israel.
O principal general do rei, Shaul, era Avner. Avner era tão dedicado a seu mestre morto que mesmo agora esperava que um membro da família de Shaul se tornasse o novo rei judeu. Shaul deixou um filho de 40 anos cujo nome era Isbosheth. Isbosheth era um Tamid Raham e excepcionalmente humilde. Ele não estava nem um pouco interessado em se tornar rei. No entanto, o general Avner insistiu que Isbosheth tinha o direito de herdar o trono de seu pai. Avner até citou a seguinte prova no livro de Bereshit para apoiar a sua afirmação de que esta era a vontade de Hashem. Antes do nascimento do filho mais novo de Yaakov, Binyamin, Hashem disse a Yaakov: reis virão do filho que está prestes a nascer para você. Hashem mencionou reis, no plural. Até agora houve apenas um rei da Shevet Binyamin, Shaul. Vou coroar Isbosheth para que se cumpra a profecia de que 2 reis desta tribo governarão. De fato, Avner cometeu um grave erro. Ele não deveria ter ignorado o fato de que Hashem disse a Shaul: seu reinado foi arrancado de você. Além disso, Avner sabia que David foi ungido pelo profeta Shmuel. Não cabia a Avner cumprir a profecia de Hashem, pois era claramente a vontade de Hashem que David se tornasse o próximo rei. Mas Avner insistiu. 5 anos depois de David começar a governar em Hebron, Avner trouxe Isbosheth para Gilad, a mesma cidade, no lado leste do rio Jordão, cujos residentes haviam enterrado Shaul. Ele sabia que as pessoas de lá eram leais a Shaul, já que Shaul as salvou das mãos de Nahash, o rei de Amon, no início de seu reinado. O povo de Gilad proclamou Isbosheth como sucessor de Shaul e seu novo rei. Depois disso, Avner convenceu as outras tribos, uma por uma, que Isbosheth era o verdadeiro rei. No final, todas as tribos, exceto a Shevet Yehudá, reconheceu Isbosheth como seu rei. David governou apenas sob uma Shevet. Isbosheth era rei apenas no nome. Ele não se envolveu com política e nunca participou de batalhas. Foi o general Avner quem segurava as rédeas do poder em suas mãos. Um duelo trágico. Um dia, o general de David, Yoav, e seus homens chegaram a Givon, uma cidade no território da Shevet Binyamin, onde montaram acampamento perto de um poço de água. O mesmo aconteceu com Avner e suas tropas, que também fizeram uma parada no mesmo poço vindos de Mahanaim, que estava ao leste do rio Jordão. Avner decidiu desafiar Yoav para uma competição que provaria, de uma vez por todas, qual lado estava certo, Yoav, que apoiava David, ou Avner, que apoiava Isbosheth. Costumava-se ser uma prática comum no mundo não judaico haver um duelo, uma luta entre 2 indivíduos ou grupos, a fim de provar quem estava certo. Aquele que conseguia matar ou ferir o outro ou fazê-lo desistir era considerado vencedor por direito. Frequentemente, esses duelos eram travados por mera diversão, outras vezes acontecia por causa de uma honra de alguém. Como você pode imaginar, duelar é absolutamente proibido pela Torá. A vida humana é preciosa demais para ser desperdiçada e em uma atividade tão frívola. Avner era geralmente justo, mas nesta ocasião ele cometeu um erro sério, pois fez uma sugestão que colocou a vida das pessoas realmente em perigo. É verdade que Avner não tinha ideia de que as pessoas morreriam, mas isso não era desculpa. Ele deveria ter considerado que isso poderia acontecer. Por não ter pensado adiante, ele próprio morreu mais tarde, ainda jovem. Yoav concordou com a proposta de uma competição. Cada lado escolheu 12 soldados para representá-lo. Os soldados levaram o duelo muito a sério e cada lado estava preparado para lutar até o fim, para provar quem estava certo. Em certo momento, a luta entre os 12 pares de soldados tornou-se muito violenta e logo depois todos os 24 soldados estavam mortos. O lugar onde essa tragédia ocorreu mais tarde, conhecido como o Campo das Espadas. Os amigos dos soldados caídos de cada lado atacaram o outro lado. Uma coisa levou a outra e logo os 2 exércitos estavam lutando entre si. Após uma batalha feroz, o exército de David, liderado por Yoav, venceu. Avner e Asael. Yoav tinha um irmão, Asael, que era um conhecido herói de guerra no exército de David. Asael raciocinou: já que Avner é responsável por coroar Isbosheth como rei, se eu quiser que David governe sobre todos os Bnei Israel, tudo o que tenho que fazer é me livrar de Avner. Asael ameaçou Avner, levantando sua espada contra ele. Avner não queria se envolver em uma briga, então virou-se e fugiu.
Asael correu atrás dele. Avner achava que poderia correr mais rápido que Asael, mas estava errado. Asael tinha pés leves como um cervo. As pessoas diziam que ele poderia cruzar um campo de grãos com tanta rapidez que os caules nem balançariam. Não é de admirar, então, que Asael tinha ficado no encalço de Avner. Asael, como o melhor corredor dos dois, tinha certeza de que logo superaria Avner, mas Hashem decidiu o contrário. Desta vez, a rapidez de Asael não o ajudou. Avner estava tentando evitar uma briga com Asael. Ele realmente não queria matar outro judeu, embora Asael tivesse ameaçado primeiro. Ele, portanto, tentou persuadir Asael a parar a perseguição. Enquanto corria, Avner se virou e perguntou a Asael: É você, Asael? Quem está me perseguindo? Certamente, respondeu Asael. Escute, Asael, gritou Avner, mantendo uma corrida rápida. Quero poupar sua vida para salvar sua dignidade. Finja que está perseguindo outra pessoa, pegue qualquer um de nossos soldados e tire as armas dele. Ninguém vai perceber que você originalmente queria me pegar. Mas Asael era teimoso, embora Avner o avisasse continuamente. Vá agora ou terei que matá-lo. Então terei que enfrentar seu irmão Yoav. Vou me sentir péssimo por ter tirado sua vida. Asael tolamente se recusou a considerar o acordo. Avner sabia que, a menos que se posicionasse contra Asael, ele logo seria morto. De acordo com a lei da Torá, se alguém é ameaçado de morte por outro judeu, ele pode atacá-lo primeiro em legítima defesa. Finalmente, Avner parou. Ele se virou e sacou sua espada. Mesmo que tenha virado a ponta cega e não a ponta afiada em direção a Asael, ele a empurrou com tanta força nas costelas de Asael que perfurou o corpo dele totalmente. Asael morreu instantaneamente. Os exércitos de Yoav e Avner param de lutar. A notícia da morte de Asael foi um grande choque para todos os soldados de David, já que Asael era um soldado famoso. As pessoas passaram por seu cadáver, cheias de tristeza e choque. Asael tinha outro irmão, Avishai, o notável Tamid Raham e amigo próximo do rei David. Yoav e Avishai ficaram furiosos porque Avner matou seu irmão. Ele não tinha o direito de matá-lo, disseram. Ele poderia ter ferido Asael e deixá-lo viver. Avner é um assassino e nós somos os Goalei Adam, de nosso irmão morto. O Goel Adam, o redentor do sangue, é um parente que pune o assassino. Os dois correram atrás de Avner. Isso levou uma série de combates, já que Yoav e Avishai foram acompanhados por seus seguidores enquanto Avner estava cercado por seu exército para protegê-lo de Yoav e Avishai. A luta continuou até bem depois do anoitecer. Finalmente, Avner percebeu que as coisas tinham ido longe demais. Os judeus estavam lutando entre si. Esta era uma tragédia que tinha que parar. De pé no topo de uma colina com seus homens, Avner gritou para Yoav: Vamos parar de lutar. Qual é o sentido de um judeu lutar contra outro? Isso realmente foi um pouco longe demais. Você pode estar certo, Yoav gritou de volta, mas não foi você quem começou tudo sugerindo duelo? Yoav tocou um chofar para sinalizar um cessar-fogo. Avner, entretanto, não se sentia muito seguro. Ele sabia que Yoav estava irritado com o assassinato de seu irmão. Ele saiu com seus homens, forçando-os a marchar a noite toda até chegarem à cidade de Mahanaim, a leste do rio Jordão, onde Isbosheth estava no comando. Só então Avner permitiu que seus soldados descansassem. Yoav também ordenou que seu exército marchasse durante a noite. Ele ordenou que os seus homens fossem para Hebron, a sede do governo de David, o mais rápido possível, a fim de enterrar seu irmão, Asael, sem demora. Asael foi enterrado em Beit-Lehem, na sepultura da família. A competição resultou em 360 dos homens de Avner mortos, 20 dos homens de David mortos, além de vários feridos. Que preço terrível a pagar por uma ideia infantil! A força de David cresce enquanto ele governa sobre Ashevet e Judá. Após este incidente, não houve mais derramamento de sangue, mas apenas um estado de guerra fria entre os seguidores de David e Isbosheth. Embora Hashem tivesse prometido a David que ele governaria sobre todos os Bnei Israel, ele nunca fez qualquer ação para derrubar Isbosheth. David jurou ao filho de Shaul, Jonatã, que nunca faria mal à família de Shaul e manteve fielmente sua promessa. Ele esperou pacientemente até o dia em que Hashem o estabeleceria como governante de todos os Bnei Israel. David nem mesmo tentou vingar a morte de Asael e dos outros soldados caídos, embora a culpa fosse inteiramente de Avner. David confiava totalmente em Hashem para cuidar dos assuntos de justiça.
Na verdade, Hashem estava do lado de David. Hashem fez o acampamento de David aumentar em número e força enquanto o de Isbosheth enfraquecia. David governou de sua capital Hebron por 7 anos sobre a Shevet e Yehudá. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!